Ao abrirmos as Escrituras, encontramos um contraste profundo entre o que o homem naturalmente imagina sobre como se achegar a Deus e o que o próprio Deus revelou em sua palavra. Esse contraste é evidente ao compararmos o ensino bíblico com a doutrina do Espiritismo, especialmente no que diz respeito à salvação, ao pecado e à esperança futura. Muitos sinceramente acreditam que o ser humano, através do sofrimento, de boas obras e de sucessivas reencarnações, pode purificar-se e alcançar um estado de perfeição espiritual. Essa é uma crença central no Espiritismo. No entanto, ao examinarmos a Bíblia com reverência, percebemos que essa visão, embora bem intencionada, entra em conflito direto com a revelação divina. A Escritura nos mostra que o problema humano não é apenas comportamental ou circunstancial, mas profundamente espiritual. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso nos mostra que a raiz da nossa necessidade está em nosso estado diante de Deus. Todos pecaram, e o pecado gera uma dívida diante do Criador, uma dívida que não pode ser paga com esforços humanos, por mais nobres que pareçam. Muitos adeptos do Espiritismo reconhecem a existência do mal dentro do ser humano, bem como a culpa que carregam por erros passados. Isso é algo que a Bíblia também reconhece, pois em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Essa culpa, portanto, não é uma ilusão, é real. Mas o modo de lidar com ela, segundo Deus, não é por meio de sofrimentos repetidos ao longo de múltiplas vidas. A solução de Deus é única, definitiva e baseada em graça, não em mérito. No Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30, lemos as últimas palavras do Senhor Jesus na cruz: está consumado. Em grego, a palavra é tetelestai, usada nos tempos bíblicos para declarar que uma dívida havia sido completamente paga. Ou seja, o próprio Deus, em amor, tomou sobre si a dívida que o homem jamais poderia quitar. Isso nos leva ao cerne da mensagem do Evangelho. A salvação não é um processo longo e incerto de evolução moral, mas uma dádiva recebida pela fé no que Cristo já realizou. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Espiritismo, por mais que busque respostas espirituais e fale sobre amor e caridade, não oferece segurança quanto ao perdão dos pecados. Não há ali uma garantia de salvação, apenas a expectativa de que talvez um dia, depois de muitas vidas, a alma encontre paz. Mas a Bíblia, ao contrário, declara que a salvação é certa, presente e acessível agora a todos os que creem. Veja o que o próprio Senhor Jesus declarou no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe os verbos: tem, não entrará, passou, tudo no tempo presente. Não se trata de uma esperança vaga ou futura, mas de uma certeza presente para aquele que crê. Essa verdade traz paz. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz não vem do esforço humano, mas do sangue derramado de Cristo, que nos reconcilia com Deus. Além disso, o autor da carta aos Hebreus reforça que a obra de Cristo é suficiente e completa, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Um sacrifício único, eterno, eficaz. Não há repetição, não há complemento, não há reencarnação. E como podemos receber esse perdão? Pela fé, não pela dor,
não pela penitência, não pela repetição de vidas, mas pela confiança no Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, Paulo e Silas responderam ao carcereiro de Filipos com palavras claras: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Em resumo, o Espiritismo tenta resolver o problema da culpa por meio da reencarnação e do sofrimento, mas não oferece garantia de perdão. A Bíblia declara que a dívida foi paga por completo na cruz por Jesus Cristo. A salvação de Deus é um dom gratuito, recebido pela fé, não por obras. A certeza da vida eterna é oferecida agora a todo aquele que crê. Se você sente o peso da culpa, se reconhece que não pode alcançar a perfeição por si mesmo, saiba que há esperança. O Senhor Jesus pagou o preço. Ele te chama hoje para confiar nele como teu Salvador pessoal. Conforme lemos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Não adie. A salvação está disponível agora. Basta crer de coração sincero. O Senhor Jesus, falando com um homem chamado Nicodemos, que era religioso, mas não era salvo, disse-lhe: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esta história está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 21.